Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela audiência. E hoje nós vamos falar de um esporte que Votuporanga é um esporte tradicional em Votuporanga. Desde os anos 50, Votuporanga tem a natação, com altos e baixos, mas está sempre aí com a sua natação. E hoje eu estou aqui com um professor de natação, uma pessoa que viveu a natação, o Luiz Augusto da Silva Garcia. Só que ninguém lembra, ninguém sabe quem é o Luiz Augusto, é o Xaninho. Xaninho, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Xaninho, vamos começar assim mesmo. Você, de onde que você é? Só para a gente... Eu nasci em Penápolis, morei lá até o início da minha infância. Quando mudamos para Fernandópolis, a família toda, fiquei lá até concluir a faculdade. Depois fui para São José do Rio Preto e quando eu cheguei em Votuporanga em 85, eu vim do Automóvel Clube de Rio Preto, contratado aí por um grupo de pessoas aqui de Votuporanga que me convidou para vir para Votuporanga. Ô Xaninho, mas você teve uma passagem assim, importante na tua vida, também no judô, né? Sim, a minha história enquanto atleta, eu fui jogador de vôlei nos campeonatos escolares antigos, né? E depois busquei o judô por influência do Sensei Nozomu Abe. Ele via em mim uma pessoa diferente, porque eu era muito alto para o judô e tinha bastante força. Então ele incentivou muito a prática do judô, me incentivou bastante. Eu treinava judô em Fernandópolis, mas ele marcava treino aos sábados aqui para trazer aqueles atletas de maior destaque da região para fazer um treinamento com ele. Sim. E eu comecei então como atleta do judô e eu não conhecia ninguém de Votuporanga. A única pessoa de Votuporanga que eu conhecia era o Sensei Nozomu Abe, que me abriu as portas e depois eu pude crescer dentro do esporte, pelas mãos dele, inclusive. E eu acho que o judô trouxe para mim a minha base esportiva, a questão da disciplina, do aprender a ganhar e perder, a questão de você se conter naquelas coisas que possam te incomodar. Então, o judô foi uma grande ferramenta para mim na construção social, construção moral, e eu prezo muito o judô. Hoje eu sou quinto dan de judô, né? E eu tenho muito orgulho de ter passado pelos tatames do Nozomu Abe, dos campeonatos paulistas, campeonatos regionais. Eu, como atleta, fui um judoca mediano, não posso dizer que tenha sido um atleta de destaque, mas nos anos 70 nós tínhamos uma equipe muito forte. Quando eu me mudei para Votuporanga, eu passei a integrar a equipe da Cerejeira. O Sensei Nozomu já não era mais vivo, mas era o Sensei Ideito. Inclusive, a nossa equipe foi campeã de jogos regionais em São José do Rio Preto, nos anos 80, no início dos anos 80, quando o Celinho Casella, o Márcio Castrecchini, o Danilo Gianotti, esse pessoal competia ainda, o Cassinho. Eles eram uma equipe muito forte, muito pesada, e nós fomos campeões dos jogos regionais e por muitos anos nós fomos medalhistas de jogos regionais, né? Então a minha história no esporte ela nasceu do judô. Xaninho, vamos falar um pouquinho só do seu Nozomu, porque eu acho que ele merece 10 programas. Porque a gente ouve muito, eu desde garoto, eu ouvia muito depois, adolescente e jovem, que os pais levavam os filhos para a equipe, para a escola do Nozomu Abe. A intenção primeira não era ser atleta, era disciplina. Então o Nozomu Abe tinha essa, mas ao mesmo tempo, além dele, como as pessoas diziam, né, de formar cidadãos, ele também tinha preocupação de formar atleta de elite, né? Tinha. O Sensei Nozomu Abe foi uma pessoa especial, um ponto fora da curva. Ele não precisava fazer o que fazia, ele fazia por idealismo. Eu digo por mim, quando eu fui
menor aprendiz do Banco do Brasil, e a gente trabalhava até os 19 anos. E o seu Zé Galera foi meu chefe enquanto ele era subgerente da agência de Fernandópolis, onde eu fui o menor aprendiz. E terminado o contrato, nós não podíamos fazer 19 anos dentro do banco. Então, antes de fazer 19 anos, a gente era desligado. E aí eu fui trabalhar numa indústria de transformadores, montando transformadores. E o Sensei Nozumabe já via algum destaque na minha pessoa. E ele, o meu professor, o professor Mazinho, lá de Fernandópolis, ele incentivava muito alguns atletas, não apenas a minha, mas outros atletas, de Olímpia, de Rio Preto, de Jales, de Fernandópolis, ele trazia para os treinamentos aqui. E o Sensei Nozumabe um dia me chamou aqui junto com o meu professor. Ele falou assim, eu tinha acabado de pegar a faixa preta. Aí ele me falou assim, você precisa dar aula em Santa Fé do Sul, porque eu acho que você tinha que fazer educação física. Ele conhecia a minha condição socioeconômica, sabia que eu não tinha condições de pagar uma faculdade, meu kimono era aquele de pano de saco de farinha, ele conhecia a minha realidade. Então ele achava que a educação física podia me ajudar. Trouxe junto o professor Mazinho e ele entrou em contato com o juiz de direito de Santa Fé do Sul, que era um decassegue, né, um filho de japonês, e o dono do Hotel Central lá de Santa Fé do Sul. Porque a faculdade era em Santa Fé. A faculdade de Educação Física era em Santa Fé. Aí ele falou, olha, nós vamos criar condições para você dar aula de judô, mas você tem que ter responsabilidade, você tem que ter seriedade, pontualidade. E começou a incutir na gente algumas coisas importantes que eu carrego pela minha vida profissional para sempre. E aí eles foram comigo até lá, me apresentaram para essas duas pessoas que multiplicaram para outras pessoas. A colônia japonesa naquela região é muito grande, a Socimbra era uma colônia de japoneses que existe ainda em 3 fronteiras. E rapidamente nós enchemos a academia com pessoas. Foi muito difícil no começo, eu não tinha dinheiro para comprar tatame, eles me arrumaram emprestado, eu não tinha como alugar um local, e nessa época quem era o prefeito de Santa Fé do Sul era o Camargo, porque o Edinho tinha se elegido deputado. Então foi quando eu conheci o Antônio Carlos de Camargo, que nos deu uma força muito grande, nos ajudava no transporte, por influência do Sensei Nozumabe. O Sensei Nozumabe falava com ele, resolvia essas questões, me ajudou muito. Então eu comecei a dar aula de judô em Santa Fé, no centro, ali num salãozinho até bem localizado, e a gente conseguiu um grande número de alunos. A partir daí eu fiz a faculdade, paguei a minha faculdade com as minhas turminhas de judô, lá em Santa Fé, e quando eu estava próximo de me formar, é que eu comecei a vislumbrar as possibilidades dentro do esporte. Então eu fui, durante os jogos regionais, onde a gente competia ainda, eu ia ver jogos de vôlei, ficava de olho nos treinadores, jogos de basquete, fui assistir campeonato de atletismo, né, as competições de atletismo, participava das de judô, e a natação ela me encantou, e foi o primeiro ato que eu tive dentro do esporte. Mas falando do Sensei Nozumabe, ele era uma pessoa diferente, ele era uma pessoa com uma visão futurista. E ele incutia na gente alguns aspectos de responsabilidade, de disciplina, de entender que o nosso adversário, na verdade, era o nosso companheiro de treino. E isso tudo trouxe grandes mudanças na personalidade de muita gente. Muita gente deve muito ao Sensei Nozumabe, mas eu devo mais ainda porque, na verdade, o Sensei Nozumabe, juntamente com o Sensei Mazinho de Fernandópolis, foram as pessoas que me incentivaram a começar a trabalhar dentro da educação física e do esporte. Agora o Ideito também, né? Ele carregou também essa filosofia, né? Ele conseguiu levar durante um tempo. Sim, porque com a ausência do Sensei Nozumabe, havia uma lacuna a ser preenchida. O Boi, que era o Afonso, filho dele, um grande atleta de destaque, não quis continuar, partiu para a questão profissional dele, né?
e a Nelly, que era outra filha, também buscou lá o seu espaço. A Vera, a filha, que era quem tomava conta da delegacia regional aqui também, nunca colocou kimono assim para ir para o treino. O Wataru Abe também se dizia cansado. E aí o sensei Hidei Totoki preencheu essa lacuna. Ele era aluno. Ele era aluno, mas era parceiro também lá no NIPO, participava das diretorias. Ele era o político, vamos dizer assim, da academia. E aí houve essa necessidade, junto com o Walter e outros professores, eles mantiveram aquilo que foi iniciado pelo Sensei Nozomu Abe e manteve aí por mais de 2 décadas um resultado muito expressivo, culminando com o Leonardo Rodrigo Eduardo, o Negão, que é sensei hoje do dojo, que foi campeão mundial júnior, e esse título é o maior título que o Votuporanga já assistiu dentro do judô. É um cara fantástico. Depois se iniciou na educação física, fisioterapia, depois educação física, e hoje faz um excelente trabalho de base em Votuporanga. É uma pessoa a ser valorizada pelo seu trabalho, pela sua competência, pelo seu carinho pelas crianças. O Leonardo é um grande professor. Bom, ô Chaninho, e aí você falou que você foi vendo vários esportes e se encantou com a natação. Como é que foi isso? Aonde que foi isso? Você já nadava? Como é que foi? Não, eu não nadava. Eu competia e nos Jogos Regionais em Matão, quando inauguraram aquela quadra enorme que tem até hoje, isso há 40, 30 anos atrás. Do lado estava tendo a competição de natação. E aí eu fui assistir. Eu achei bastante interessante. Aí me aproximei, comecei a conversar com um professor que hoje não está mais no mercado. Era um professor lá, técnico do Palestra de São José do Rio Preto. Me interessei, comecei a perguntar sobre métodos de treinamento, como é que funcionava. E aí eu já tinha feito natação, mas não era atleta de competição. Aí ele me passou algumas dicas e me convidou. Falou, não, vem aqui, vai lá no Palestra, que a gente conversa um dia. E eu fui. Peguei o ônibus, fui, a rodoviária era ali do lado do Palestra, fui lá. E ele me deu algumas dicas e me falou, legal, as coisas bacanas que tem a natação, e falou também as dificuldades que eu teria. Eu me senti desafiado. E aí eu percebi que a natação, comercialmente falando, ela tinha um apelo maior do que todos os demais esportes, atletismo, judô, karatê. E aí eu recebi uma proposta, por ter visitado o Palestra. Tinha um amigo de faculdade dele que estava na prefeitura em Fernandópolis. E aí eles se falaram sem que eu soubesse, e ele me convidou para organizar as escolinhas de base lá da prefeitura. E eu já estava fazendo alguns cursos de especialização durante a faculdade, no final da faculdade, e aí eu já tinha contato com grandes nomes da natação brasileira, Davi Camargo Machado, autores de livros, William Urize de Lima, bastante pessoas, o Alberto Clar, e eu terminava as palestras, eu era aquele cara de pau que ia, perguntava e queria, e eles passavam onde eles estariam nos próximos cursos, e eu comecei a fazer muito curso na área. Me apaixonei, gostei e comecei. Ao mesmo tempo que eu treinava... Esses cursos eles faziam para professores? Professores, cursos de extensão universitária. Extensão universitária. Cursos assim, de um final de semana, sim, algumas palestras. Eu comecei a fazer, e naquela época quem fazia muito isso era a escola de cadetes da Polícia Militar, a escola lá do Barro Branco. Então tinha a escola de educação física e eles faziam muitos cursos, né? E eu fiz quase todos que tinha lá. Na área de educação física, eu comecei a optar pela preparação física geral e pela técnica da natação. Comecei a fazer alguns estágios, fui para Bauru, conheci o Sidney, o Sidão, fui para São José do Rio Preto, tinha o Clube Monte Líbano lá também. Eu fui para vários locais aprender a natação. E eu sempre fui muito estudioso. Eu sempre fui muito curioso e estudioso. Naquela época nós não tínhamos internet, eram livros. E o Abílio Fabiano
sabendo que eu tinha interesse, me deu um livro do Kaussmann, que era um livro escrito em espanhol, porque não tinha nada traduzido do inglês para o português na época, e ele me deu assim um impulso vertiginoso, um livro escrito por um especialista norte-americano que fazia sucesso e era técnico da seleção norte-americana, que acabou mexendo comigo, e eu comecei a traçar algumas estratégias de treinamento. E dava treinos de natação no CPP em Fernandópolis. E aí, com 2 anos de trabalho, naquela época, os Jogos Regionais eram da região de Jales até Franca, envolvendo Araraquara e São Carlos. Era muito difícil. Ribeirão Preto, Araraquara, São José do Rio Preto, não tinha nem Santa Fé do Sul e nem Araçatuba nessa época. Então era muito difícil você conquistar uma medalha. E nós fomos para os Jogos em Franca, e de lá nós trouxemos 12 medalhas. E aquilo jogou fogo no mercado. E aí o Automóvel Clube de Rio Preto tinha perdido o seu treinador, que era o Décio Lang, famosíssimo, e trouxe o auxiliar para ser o técnico principal, e eles precisavam de um auxiliar. Me convidaram para ir lá, para ir fazer uma entrevista de emprego. Nessa época eu dava aula de judô ainda em Santa Fé, dava aula de natação no CPP e fazia os meus corres todos lá, né? E dava aula de judô também em Estrela do Oeste, no CREO, Clube Recreativo Estrela do Oeste. Foi quando me convidaram para ir lá, eu, na minha cabeça e na minha inocência, meninão de tudo, 22 anos, eles vão me fazer uma proposta. Eu vou pedir tudo que eu ganho nesses 3 empregos para ficar num lugar só. Cheguei lá, o presidente do clube, a diretora de natação, Solange Caruso, o técnico principal e eu. Sentaram, professor, queremos você trabalhando aqui, quanto você quer ganhar? Vamos dar um número, 3, vamos, que fosse. Falei, eu vou pedir 3, porque é o que eu ganho juntando os 3 empregos. Aí, nós não podemos pagar muito por causa disso, daquilo, eu já comecei a pensar em pedir 2. E aí, vai daqui, vai dali. Eu falei, não, mas qual a proposta de vocês? Não, nossa proposta é tímida e tal. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo isso agora. Falei, não, mas faça uma proposta aí para a gente ver. Aí a diretora falou um número, 6, que era o dobro do que você pensava, do que eu estava pensando em pedir. Eu fiquei meio assustado. Naquela época não tinha negócio de pegadinha, essas coisas. Eu falei, mas será? O que será que eu vou ter que fazer, né? Aí perguntei o horário e tal, me falaram. Falei, olha, eu demorei um pouco para responder, aí o presidente ainda virou para mim e falou assim, olha, nós temos aqui uma república dos professores que trabalham no Automóvel Clube. Nós, além do salário dos 6, eu te pago a pensão. Falei, meu Deus do céu, né? Bom, aí eu pedi para ela 30 dias para ajeitar a situação lá, por alguém para dar treino no meu lugar, dar aula de judô. Consegui isso com o meu professor lá, que tinha me incentivado. Deixei todo mundo... Em 20 dias eu tinha conseguido ajeitar a casa, fui para São José do Rio Preto. E lá fizemos nosso primeiro trabalho de grande repercussão. Nós saímos de 16º para a equipe campeã do interior. Poxa. E era a 3ª melhor equipe de São Paulo. Perdíamos para a Hebraica, na época, e Pinheiros. E 3º lugar era o Automóvel Clube em Rio Preto, que era um baita trabalho. Tinha uma infraestrutura maravilhosa, muito boa. E aí aquilo me deixou mais apaixonado ainda pela natação. Os resultados começaram a aparecer. E eu estava em 1984, eu estava com a equipe lá em São João da Boa Vista, quando se aproximou uma senhora com seu filho, seus 10, 12 anos, e falou assim, você é de Rio Preto? Eu falei, sou. Eu sou de Votuporanga. Esse aqui é o meu filho, Luiz Gustavo Galo Vilela. E ele está sozinho, porque a professora dele dá aula no estado e não pôde vir acompanhar. Era uma final estadual do Pro Natação.
E ele estava sozinho. E aí eu me compadeci daquilo, né? Falei, Isso era a dona Eliette Galo. A Eliette Galo, acompanhada do Luiz Gustavo, que veio falar comigo. Pessoa polida, super educada, não preciso nem falar, né? E isso fez com que eu acolhesse. E a minha equipe, nós tínhamos uma disciplina muito rígida, mas ao mesmo tempo muito humanitária. Nós éramos muito próximos do atleta, porque o atleta de performance é um tapinha no bumbum e um afago na cabeça. Você tem que ganhar o garoto, porque senão ele não vai render tudo que ele pode. E aí eu tinha uma boa influência, o grupo era um grupo muito bom, acolheu o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, depois eu fui ver ele no aquecimento, nadava muito bem, o nadinho dele era encaixado um pouco curto, fiz algumas pequenas alterações, o menino foi bem pra caramba, conseguiu se classificar para a final, e a professora dele aqui era a professora Sônia Toloni, que trabalhava com essa meninada. Então, eu falei, puxa vida, que legal, em Votuporanga tem alguns talentos para serem trabalhados. Tal. Terminada a competição, os meninos trocaram telefone ali, aquela época só fixo, com o Gustavo. Passado um tempo, toca o telefone do departamento de esportes, era o Dr. Emir, marido da dona Eliette, falando que o Gustavo gostaria de treinar lá conosco em São José do Rio Preto, no Automóvel Clube. Fiquei contente, menino bom, de talento, boa possibilidade, né? E deu certo, ele foi para lá, ganhou a bolsa de militante do clube, porque lá não entrava se não fosse sócio, mas o talento dele já fez com que ele fosse para lá. Enquanto isso, eu havia prestado um concurso no último ano de faculdade, eu não me lembro se era Quércia ou se era Maluf, eu lembro que era um governador desses aí. E eu passei no concurso e falei, bom, eu não vou assumir, porque o concurso do Estado era a época, ganhava muito pouco, tal. Mas veio um reajuste. Não, uma revalidação por mais 2 anos. Quando estava para terminar a validade do concurso, prorrogou por mais 2 anos. Não, mas eu nem pensava nisso mais. E aí um dia, ali onde a Pastelita, não sei como é que chama ali na esquina do cartório eleitoral, onde era o Carfan e o... Sei, era Constrular. Me chamaram para uma reunião lá. Como a minha mãe morava em Fernandópolis, eu vinha aos finais de semana passar o fim de semana com ela. E numa dessas eles pediram para eu parar para uma reunião. Estava lá. A memória vai falhar, tá? Então, me perdoa, mas estava o Dr. Moro, estava o Roque, estava a Dona Eliette, estava a Lurdinha Salvanha, estava o Zé Luiz Vargas, estava o Dr. Alcir, estava a Elza Barufi, tinha muita gente numa reunião de pessoas interessadas em contratar um treinador para vir para cá. Mas eu estava em cima do casco na época em São José do Rio Preto. Eu não tinha interesse em voltar. Mas eis que aquele concurso sai minha designação como inspetor regional, cargo que o Lindolfo Pellegrini tinha aqui, em Votuporanga, saiu minha nomeação para Fernandópolis. Aí eu falei, bom, eu vou ouvir a proposta deles, porque o Estado não paga bem, mas... Pode implementar. Pode ser. Aí vim, puxa, aquele pessoal me encantou, de verdade. Pessoas olhando no olho, falando sério, entendendo as necessidades, e aquele monte de gente, o Dr. Fusa, aquele monte de gente querendo trazer alguém de destaque, né? E para minha surpresa, o destaque era eu naquele momento, porque nós tínhamos feito um excelente trabalho no Automóvel Clube. Aí eu falei das dificuldades, que eu gostaria muito de manter o meu trabalho lá. Tinha 2 atletas, André Passarini, Alexandre Passarini e o Henrique Brúcoli, os 3 nadadores estavam chegando num nível bem elevado. E eu havia descoberto um atleta chamado Rogério Alvarenga, o Rauila, Rogério Ávila Alvarenga, sobrinho do J. Ávila. Sim. Ele tinha 2 metros de altura, todo desengonçado, e quando eu cheguei, o treinador tinha dito o seguinte,
olha, tem aquela raia lá que você vai mandar embora porque não serve mais, não tem resultado. Que eu cheguei para olhar, pô, a molecada tava nadando assim, no desleixo, mas tinha uma técnica. Falei, professor, vamos dar uma chance. Eu tenho ali, tem uns meninos nadando bem. Eu já tinha um olho clínico na época, né? Eu tinha feito um trabalho de iniciação em Fernandópolis. A gente já tinha uma noção de como conhecer o atleta. Ele falou assim, isso aí é queimar vela com defunto ruim. Falei, não, nós não temos a final regional aqui do Pro Natação em agosto. Isso era em maio, mais ou menos. Falei, vamos fazer um trabalho com eles até a fase regional. Se não servir, dispensamos. Se servir, alguns foram dispensados. O Rogério Ávila Alvarenga foi um dos que se destacou. Fez um resultado espetacular, se classificou em primeiro lugar e cresceu aos olhos do treinador principal. Aí ele falou, joga esse moleque no meu time. Eu falei, não, me dá mais 2 meses que eu vou botar ele em cima da água, vou acertar a posição dele, acertar a virada, saída, que são erros que ele ainda comete. Daqui 2 meses, no fim do ano, eu te passo esse moleque vai te dar muita alegria. E assim foi feito. Esse Rauila nadou pelo Brasil em 2 Olimpíadas, foi campeão e recordista paulista, campeão brasileiro, integrou as equipes de seleção brasileira e foi um cara contratado logo pelo Pinheiros, menino muito bom, filho da Rose, irmã do J. Ávila, e esse menino se destacou. Esse menino, um dia competindo em São Carlos, viu um outro pirulão nadando bem, que se chamava Gustavo Borges, botou ele debaixo do balaio dele e levou ele para o Pinheiros. Quem levou o Gustavo Borges para o Pinheiros foi o Rauila, atleta nascido aqui no Automóvel Clube, nascido das turminhas de iniciação mesmo. Então, essas coisas engrandecem o trabalho da gente, porque se não for de forma direta, a gente teve uma participação nesse aspecto. Agora, Xanil, bom, aí você assumiu Fernandópolis e começou a montar a equipe aqui com essa turma. Exato. Porque eu já vinha para cá aos sábados e segundas-feiras. Quando eu não trabalhava no Automóvel Clube, não trabalhava de segunda. Então eu trabalhava de terça a sexta. Então eu vinha para cá no sábado, parava no Clube dos 40, dava treino no Clube dos 40, porque o Votuporanga Clube era muito cheio, você deve lembrar dessa época. Senhora. Você tinha que andar por cima do pessoal que estava tomando sol. Então escolheram lá o Clube dos 40. E na segunda-feira o Clube dos 40 abria para atender. E aí começou a ter, mas tinha alguns talentos, mas eu sempre pensando assim, bom, o que se destacar daqui nós levamos para Rio Preto. Aí veio essa proposta. Eu vim lá, conversei com todo mundo, pensei, refleti, topei a parada. Eu falei, eu vou fazer um puta trabalho aqui. O Valdecir Bortolotti era o presidente do clube e o Nasser Goraib era o vice-presidente, o diretor. Eu não lembro qual, era diretor de esportes, isso. Fazia aquele campeonato de futebol de salão maravilhoso. E lotava. E eu vim, aceitei o desafio. Quando eu fui para me demitir em Rio Preto, não, te oferecemos isso, oferecemos aquilo, mas eu já tinha, falei, eu vou ter um emprego fixo no estado e vou ter um outro emprego numa equipe bacana, porque era legal, cara, era muito bacana. E aí eu vim. Então eu comecei o trabalho mesmo aqui em 85, final de 85, e aí a gente encontrou uma ressonância muito grande. A geração APAN... Foi aí que surgiu a APAN? Foi, exato. A APAN, ela surgiu da necessidade de pais e amigos da natação. A APAN, eu senti necessidade, porque o Votuporanga Clube não queria vínculo empregatício. E eu falava, mas para efeito de aposentadoria, aquelas coisas que a gente pensava lá atrás, eu precisava de uma coisa mais sólida, porque eu era registrado em carteira, no Automóvel Clube e tal. Aí existia em Votuporanga a APAB, Associação de Pais e Amigos do Basquetebol, que sempre teve tradição lá. Nós trouxemos o estatuto, passamos para a diretoria e fundamos aqui a APAN em 1986. E a dona Eliette foi a primeira presidente. E aí a gente
e constituiu a pessoa jurídica necessária e, em parceria com o Votuporanga Clube, que era a PAN Votuporanga Clube, nós começamos esse trabalho. Aí eu passei a dar treino aqui de segunda a sábado. Então era bem... Ô, Xaninho, você está falando dessas aulas. Eu queria voltar a fita lá para trás. O Votuporanga sempre teve uma boa natação aqui. Teve sim. E nós conversávamos antes, eu não me lembrava o nome Do primeiro do treinador. primeiro treinador, me lembrei. Ah, é? Se chamava João Birks. Esse João... Você sabe, agora você me falou, eu falei, é nome de americano. Esse João Birks começou o trabalho aqui antes do Doimo, na época trazido pelo Brandão, seu Marcelino Brandão. Que era um apaixonado pela natação. Inclusive, na época que a gente esteve aqui, eles nos deu supedâneo sempre bem grande. E esse João Birks desenvolveu um trabalho e uma cultura voltada para a natação. E depois veio o Doimos, o próprio Brandão depois começou a trabalhar e ele desenvolveu um baita trabalho aqui. Eu lembro que o Doimo criou o Clube dos Peixinhos. Clube das Baleias, dos Peixinhos. Tinha uma professora que trabalhava. É. E aí eu tive um grande amigo, o Kim Molo, que hoje é inclusive até referência de um troféu estadual, o troféu Kim Molo. Ele era de Mococa. E nós fomos para a Universidade do Alabama fazer um curso de extensão universitária. Ficamos lá por se eu não me engano, 60 dias. E eu conheci essa pessoa. Já era famoso, ele já tinha campeões sul-americanos. Depois do Pinheiros, em São Paulo, era o clube mais forte. Quando eu falei que era de Votuporanga, ele falou assim, meu amigo João Birks trabalhou lá, depois foi para o Espéria, em São Paulo, trabalhou em vários clubes e depois também nos clubes do interior, na região de Indaiatuba, depois Sorocaba, ficou por ali. Eu não sei nem onde anda o seu João Birks, se ele é vivo até hoje ou não, mas já tem bastante idade. Ele começou, segundo os relatos do meu amigo Kim Molo, começou o trabalho aqui. Depois veio o importante trabalho feito pelo Doime, que teve uma grande equipe. Yaramar Soares, Genir Santana, teve o próprio Doime, né? Ele teve grandes resultados com o feminino. E aí ele falava para mim, ele vem lá do sertão de Votuporanga, eu me lembro que o agasalho do time tinha uma cabeça de um índio. Era um índiozinho com a peninha assim. Exatamente. Então ele se lembrou de que existia, porque as meninas eram muito fortes, tinham resultados espetaculares. A Yaramar foi o maior nome que a natação teve naquela década. Então, e eu não tive o prazer de conhecê-la, né? Mas ainda há tempo. E a gente, quando voltamos para cá, se falava muito desse trabalho. Tanto que uma das escolhidas para trabalhar com as escolinhas de base por mim foi a Genir Santana. Ela começou a trabalhar na base, porque nós dividimos o trabalho em iniciação, aperfeiçoamento e treinamento. Eu coloquei na iniciação a Genir Santana e o Edson Pablos, que era da Gapira, de Álvares Florense. O Eduardo Bandos, o Bill, foi meu auxiliar técnico e cuidava das turminhas de aperfeiçoamento e eu cuidava do treinamento. E aí depois vieram outros nomes e foram se somando e o trabalho foi crescendo e nós chegamos a ter 450 crianças no nosso projeto. Aí vocês já treinavam no Votuporanga Clube? Treinava no Votuporanga Clube. Desde quando eu vim para cá, aí nós só treinávamos no Votuporanga Clube. Tá. Não tinha mais Clube dos 40. Mas aí já foi desenvolvida uma cultura destinada ao resultado da natação. Porque eu costumo dizer o seguinte, que a grande dificuldade de iniciar um trabalho não é da treina. Isso é fácil, está no livro, está na pesquisa que você faz. A grande dificuldade é a conscientização da família, porque o cara não pode faltar. E às vezes eles não entendiam o esporte como uma coisa metódica.
achava que podia ir 3 vezes por semana. Tá? Então é difícil você educar a família do ponto de vista da necessidade do treinamento adequado. Depois o próprio atleta, ele ter a consciência de que ele não vai ter baile de final de semana, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas o grupo social fica um pouco mais restrito. Mas acho que na natação tem um problema pior ainda. Porque eu trabalhei em jornal de esportes, eu ia cobrir jogos abertos. Eu sei do que você vai falar. Os caras falavam, eu fico aqui pedalando para superar um segundo, quer dizer, eu tenho que superar a mim mesmo. É muito chato, é muito monótono, é muito solitário, né? Exato. E para um jovem, isso deve ser difícil, né, Chico? Com os hormônios à flor da pele, com todas as facilidades da vida se apresentando, aquele corpo se formando e as meninas também com seus hormônios aflorados, era uma dificuldade muito grande. Isso deve ser o mais difícil. É um grande desafio. Mas por isso que você, treinador, deve ser criativo. Porque se os seus treinos se repetem, se as séries são as mesmas, se a metodologia ela não sofre nenhum tipo de motivação, se ela não desafia o nadador, ele não vai se sentir tentado a voltar. Ele vai achar que é monótono, ele reclama. Pô, eu só conto azulejo, eu não posso contar fofoca, eu não posso contar da paquera, eu não posso contar da minha vida, eu tenho que botar a cara na água e nadar para lá e para cá contando azulejo. É uma verdade. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, que você tem que dedicar a sua vida e o seu trabalho para que ele possa sempre estar evoluindo. Porque se ele para de dar resultado, ele não vai voltar para treinar. Né? Então, eu tive essa sorte de ter as pessoas que me falavam sobre isso. Esse livro que o Abílio Fabiano me deu. E eu comecei a abstrair que daquilo tudo eu precisava ser criativo. Os meninos precisavam gostar daquilo. Então nós fazíamos galinhada um dia no final de semana na casa de um, uma pizzada na casa do outro, um passeio cultural que não tinha nada a ver com natação num outro final de semana, enfim. Pegava todo mundo, punha no ônibus, ia passar um fim de semana em São Paulo, no Ibirapuera, vendo o planetário, ia para museu, passeava, ia para um clube se divertir sem pensar em natação. Então a gente buscava alternativas e isso tem que ser feito até hoje. Se não... Bom, Chanil, hoje você trabalha aqui em Votuporanga, secretaria... eu sou funcionário ainda da secretaria, estou me aposentando agora. Então eu sempre me mantive ativo... Secretaria do Estado. Do Estado. Me mantive ativo na organização de eventos em Votuporanga e, para você ter uma ideia, semana passada eu fiquei 10 dias em Praia Grande organizando o GESP, Jogos Escolares do Estado de São Paulo, lá em Praia Grande. Mas você o nosso trabalho. Mas, paralelamente, você tem um trabalho aqui em Votuporanga. Sim, aqui junto com a prefeitura, que foi uma iniciativa do Juninho Marão. Ele me desafiou porque a natação no Votuporanga Clube nasceu e morreu 2 vezes. Por problemas assim, por falta de incentivo ou por enxergar que a natação de alta performance não era o objetivo do clube. Enfim, nós perdemos 2 trabalhos de 1986 a 90 e de 96 a 2000. 2 safras maravilhosas, atletas campeões, ganhávamos provas em jogos regionais, nós tínhamos um resultado fantástico. Aí o Juninho Marão, quando assumiu, em 2014, o Juninho Marão me convidou para idealizar o Centro de Excelência de Votuporanga. Eu falei, Juninho, cara, eu não vou fazer porque é frustrante. Depois que você chega num nível, não tem dinheiro para manter. E aí você chega para o atleta e diz para ele, você vai ter que procurar clube, porque nós não vamos mais manter. Isso é frustrante, porque você bota a tua vida em favor desse tipo de trabalho, e quando você vai colher bons frutos... É uma crônica da morte anunciada. Exato, exatamente. Ele falou, não, enquanto eu for prefeito,
e enquanto eu puder de alguma forma ajudar, esse projeto não vai acabar. E eu acreditei na palavra dele. Começamos em 2014, em agosto de 2014. O secretário era um mineiro, né? Na época era o mineiro, que deu uma grande força para a gente. Só que na hora de fazer o projeto, o governo do estado não confiava na prefeitura. Ele confiou na Federação Aquática Paulista. Quando a federação assumiu a gestão do projeto, a federação viu eram na época, isso em 2014, R$980 mil. Ele viu esse montante de dinheiro, que seria hoje mais que R$2 milhões, e acabou distribuindo esse projeto ao vedrio da federação. Então tinha treinador de Mococa, de Franca, de Ribeirão Preto, de Jaboticabal, Américo Brasiliense, Araraquara, São Carlos, Barra Bonita, Catanduva, Rio Preto e Araçatuba, que recebiam dinheiro do projeto de natação de Votuporanga. E nós ganhávamos a mesma coisa que esses treinadores que nem prestação de contas tinham que fazer, ganhavam para simplesmente falar que estavam no projeto. Não mandavam um atleta para jogos regionais. E nós começamos do zero, do nada. Nós não tínhamos mais equipe. Há muitos anos que tinha se perdido a natação. Quando veio o salário, eu desanimei, mas eu falei, bom, eu assumi um compromisso, eu vou honrar. E eu trabalhei pra caramba. Na época, meu salário era de R$1.000, que fosse um salário mínimo. Mas eu acreditava que nós podíamos trazer resultado. Em setembro teve a primeira competição lá na Recreativa, em Ribeirão Preto, que fiquei sabendo que deixou de existir agora recentemente, como um monte de clube mineiro. Monte. Chegamos lá com 18 atletas. Nós nadamos 28 provas, das quais 22 desclassificações. Aí eu voltei com o chifre enterrado. Puta, o que eu estou fazendo? Ganhando mal, com um time fraco, sem nenhuma expressão, mas aí eu me senti desafiado. Aí era uma questão, e foi lá... E foi o ritmo mesmo. Foi terrível. Próximo da cidade de Mococa, e aí o Kim Molo, foi o último ano de vida dele, ele me chamava de Luzão, que era Luizão, né? Mas ele me chamava de Luzão. Luzão, tá bagunçado esse negócio, hein? Puta, ele me desafiou, né? Eu me senti e eu voltei, cara. Aí nós dobramos o horário de treinamento, fazia de madrugada e à tarde. No final do segundo ano, nós já éramos campeões regionais da federação, com o maior número de medalhas conquistadas no regional. Então, esse trabalho começou... E continua até hoje. Até hoje. Depois, quando a federação não conseguiu prestar contas e entrou para o Cadim, o Mineiro foi grande parceiro. Eu e o Mineiro fomos para São Paulo e conversamos com o Ayrton Carlini, que era a pessoa da Secretaria de Estado, onde eu já trabalhava, que fazia os convênios. E aí nós o convencemos a fazer o convênio com a prefeitura e não mais com a federação, até porque as contas tinham sido rejeitadas. Para você ter uma ideia, hoje eles têm uma dívida de mais de 3 milhões inscritas no Cadim, oriundas da não prestação de contas desse dinheiro do Centro de Excelência, que não respingou na gente porque a gestão era da federação. Eles fizeram do jeito que eles achavam que tinha que fazer. E parece que houve algum desvio aí no caminho, a gente não sabe de quem ou por quê, como é que foi. A notícia que a gente tem é essa. Aí eu e o Mineiro convencemos o Ayrton Carlini a trazer o projeto para Votuporanga. E a partir daí prosperou muito, porque o dinheiro investido, que já não era mais os 900 e poucos mil, era alguma coisa próxima de 500 mil, que era Mas mais era de Votuporanga. Aí veio para nós. E aí, no final do primeiro ano, devolvemos recursos, porque foi sempre muito, muito, muito criterioso em tudo. Então, no segundo ano, devolvemos recursos, eles baixaram para 300 mil, e com 300 mil a gente tocava o projeto. E aí a natação começou a crescer. A equipe que mais punha gente no Campeonato Paulista de Seleções, que cada região leva a sua seleção, e se reúnem lá em Mococa, no Troféu Kim Molo, e é o Campeonato Estadual de Seleções.
E aí a gente começou a pôr o maior número de medalhas. Hoje, vamos falar de 2025. O último Jogos Regionais foi aqui em Votuporanga. Sim. Foram 39 provas disputadas. Das 39 provas, Votuporanga ganhou 34 provas. Então, 35 provas. Só 4 provas que São José do Rio Preto ganhou. O resto nós ganhamos todas as demais provas. Para mostrar para você a diferença que isso fez ao longo dos anos. Ô, Xanil, e hoje, estamos caminhando aí para o finalzinho, vamos só dar uma finalizada. Hoje você tem quantos atletas lá? Nós temos no projeto, porque é uma pirâmide, eu preciso ter uma base grande de iniciação, o meio da pirâmide de aperfeiçoamento E a elite? A equipe de elite é 80 atletas, é composta por 80 atletas. E toda a pirâmide? E 450 atletas. É um trabalho assim. E aí, aqui cabe uma crítica velada. O que acontece? Às vezes, o dirigente não entende o esporte como uma ferramenta de construção social. Porque eu vou dizer para você, Zé, se eu diminuo o índice de gravidez juvenil, será que eu colaboro com a saúde? Pelo amor de Deus. Se eu diminuo o índice de evasão escolar, será que eu colaboro com a educação? Quando eu diminuo o índice de violência juvenil, quando eu diminuo o acesso a drogas lícitas ou ilícitas, quando eu ensino o menino ganhar, o menino perder, quando eu ensino que ele só vai crescer a partir do momento em que ele próprio gerar as forças necessárias, será que esse cidadão lá na frente não vai entender que ele fez parte de um processo que incutiu nele coisas fundamentais na vida? E aí eu tenho alguns exemplos assim. De vez em quando você recebe uma carta de alguém que se tornou superintendente do INSS. E aí ele fala: professor, o senhor se lembra de mim? Foi um trabalho social feito lá com o Carlito Ferrari, nos anos não sei nem quanto, que era um trabalho voluntário, sem cobrar nada, que nós fazíamos com a prefeitura, e o Melo era o secretário. Nós não tínhamos dinheiro para comprar kimono, por exemplo, na gestão do nosso prefeito Pedro Stefanelli. Eu fui até a dona Cida, falei: dona Cida, se eu arrumar o tecido, o centro de treinamento de mão de obra não costura kimono para esses meninos pobres, eu topo. Arrumei para ela os moldes e tal. Aí o João Edson da Ciafer, o pessoal, muita gente me ajudou, o Mequinho da Agromec, o Bressan da Vocical. Esse pessoal se uniu, compraram o tecido, entregamos lá no centro de treinamento de mão de obra, e no final do ano eles puderam começar a fazer judô com o kimono, daquele pano de saco assim, mas não tem problema. Era kimono. Era kimono. E um desses meninos hoje se tornou uma grande personalidade. Então, para mim, o esporte tem esse condão. Primeiro, eu tenho a minha escola de natação há 35 anos em Votuporanga, de muito sucesso, com um grupo muito capaz, mas o esporte me concedeu isso, para uma pessoa humilde, pobre, que não tinha condições nem de pagar a faculdade, mas que alguém estendeu a mão. Então é minha obrigação devolver para o social aquilo que eu tive de alguém que me enxergou de uma forma diferente. Então, hoje no projeto, nós temos 8 atletas que têm bolsa integral da Unifev, de uma parceria maravilhosa que nós temos com o Celso Penha. Ele oportuniza inclusive as viagens mais distantes, que tem voo de avião e tudo mais. Quem faz isso é a Unifev. E se nós não encontrássemos pessoas como essas ao longo do nosso caminho, o deputado Carlão, que nos concedeu uma emenda parlamentar com um dinheiro bastante expressivo para que a gente mantivesse o projeto em pé enquanto tínhamos dificuldades na renovação lá em São Paulo, essas pessoas são pessoas maravilhosas. Então eu tenho que devolver aquilo que o esporte me deu, que foi a chance de eu crescer, foi a chance de eu encontrar um destaque dentro de um cenário esportivo, que me deu um título de cidadão votuporanguense, que eu muito orgulho. Porque, Xanil, se você analisar bem, se não tiver esse trabalho, né, que se vocês fazem,
só a elite ia nadar, porque só a elite consegue ser sócio de um clube, né? Exato. E hoje você abre tudo. E esse título de cidadão votoranguense é mais do que correto, né? Porque você faz parte de uma evolução onde a justiça social Essa é a palavra. fica integrada. Esse é o termo. Eu sou muito grato por tudo, agradeço você pelo espaço aberto, agradeço as pessoas que sempre sempre ajudam o esporte, porque o esporte é visto como alguma coisa banal, como é por esporte que se faz. Não, o esporte é uma coisa muito séria, é uma ferramenta de construção social muito séria, e a partir do momento que os governantes entenderem o esporte como um poderoso aliado na construção moral e social desse país, nós vamos ter outros olhos voltados para o esporte competitivo. Chanil, infelizmente nosso tempo já se esgotou, mas fiquei muito contente em revê-lo depois de muito tempo. E eu agradeço muito a sua participação, foi muito interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço a você e a todas as pessoas que assistem o seu maravilhoso programa. Eu aprendi muito sobre Votuporanga assistindo o Baú de Votu, e eu tenho certeza que a gente pode deixar uma mensagem que fosse para os seus telespectadores. Tá, muito obrigado. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu. Agradeço a sua audiência, e na próxima semana nós teremos aqui mais um convidado para relembrar um pouco da memória de Votuporanga. Muito obrigado e até semana que vem.